Começa então falando de saúde e falando da saúde feminina, que eu acho que não só nesse comecinho do ano, eu acho que as mulheres ficam aí até mais atentas para fazerem seu check-up, para irem consultar um médico, para passar o ano, pelo menos com aquela consciência de começo do ano eu fiz minha parte. Aí a gente convidou ele, queridíssimo ginecologista obstetra, doutor Domingos Mantelli. Tudo bom, Carol? Bem-vindo, querido, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, um prazer estar aqui de novo com Boa vocês. tarde, com muitos elementos conhecidos aí pelas meninas. Vamos conversar bastante hoje. Assunto recorrente, eu imagino que no consultório, demais. Candidíase. Sim. Antes dos mitos e verdades, queria que você descrevesse o que é então a candidíase em si. Bom, a candidíase é um corrimento vaginal, causado por um fungo chamado Candida albicans e que causa um incômodo muito grande na mulher. Está descrito que mais de 80% das mulheres terão candidíase, pelo menos um episódio ao longo da vida. Ou seja, é uma coisa muito recorrente na vida da mulher. No consultório, coisa corriqueira, coisa do dia a dia. Mas é extremamente incômodo, porque dá coceira, incomoda, dói na hora da relação sexual, deixa a região genital irritada, dá o corrimento esbranquiçado. Então a gente vai conversar bastante sobre o que é, como que é esse corrimento. Tem aquela coisa, existe um corrimento normal? Porque muitas mulheres, a gente pergunta, tem corrimento? Não, doutor, só aquele normal. É normal ter corrimento? É normal? Não, não é normal. Não é normal. Então a gente vai aprender a diferenciar o que pode ser normal. Exato. Vou colocar o primeiro mito ou verdade na tela. Daqui a pouquinho a gente abre o papo e mais perguntinhas do público. Vamos lá. Mito ou verdade? Candidíase, então, é mais comum no verão? É mais comum, isso é verdade. Então, é verdade. É verdade. Por quê? Toda região que fica mais quente, mais úmida e mais abafada é um ambiente perfeito para a proliferação de fungos. A Candida albicans, ela é um fungo que habita a vagina das mulheres normalmente. Só que quando a região fica muito propícia, ele se prolifera demais. E aí é que acaba dando o corrimento vaginal. Então, toda época de muito calor acaba favorecendo. Não só pelo calor, mas pelos hábitos das mulheres nessa época de calor. Que é o que a gente vai conversar aqui, que a gente vai mostrar. Então, por exemplo, época de calor, a mulher vai à praia, ela tende a entrar na água, sair da água e ficar com o biquíni molhado no corpo, deixando aquilo secar no corpo, deixa a região ainda mais úmida, favorece ainda mais o corrimento vaginal. O próprio suor natural do corpo, enfim, a gente está num ambiente quente, calor e tal, você começa a suar e a calcinha fica úmida. Então, às vezes a mulher não nota ali um corrimento, mas ela nota uma calcinha úmida. Pelo suor também favorece. Favorece. A região, estando quente, úmida e abafada, será um ambiente perfeito. Sem contar que nessa época, como as mulheres muitas vezes estão de férias, estão viajando, tendem a consumir mais bebidas alcoólicas. Então isso acaba mexendo inclusive com a imunidade. A alimentação nem sempre é tão regrada, tão balanceada nesse período, então também interfere. Então são vários fatores que somados acabam favorecendo o aparecimento da candidíase. Tem como dizer hoje um perfil feminino de uma mulher que tem mais chance de desenvolver candidíase? Olha, aquela mulher que não tem uma alimentação regrada, que consome muito açúcar, muitos carboidratos, aquela mulher que está um pouquinho acima do peso, muitas vezes propensa a um diabetes, ela que costuma utilizar uma calcinha de lycra e não de algodão, porque a calcinha de lycra não deixa a região íntima respirar, tem o hábito de usar roupas, calças jeans mais apertadas, vai à academia, sai da academia e permanece com a roupa de academia um longo período, vai tomar banho só depois, à noite, em casa. Então, essa mulher é uma séria candidata a ter uma candidíase. Além do que, o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, o uso de antibióticos, o uso de corticoides e até de anticoncepcionais. O anticoncepcional ele é um remédio também. Então, essas medicações, eles mexem com todo o seu metabolismo, principalmente o antibiótico. Ele acaba mexendo com toda a flora genital. E esse desequilíbrio na flora vaginal também predispõe à candidíase. E uma coisa extremamente comum, que eu costumo dizer que é o mal do século, que é o estresse. O estresse aumenta. O estresse, você modifica todo o seu corpo, você aumenta a adrenalina, a cortisol, uma série de hormônios. Aquilo mexe também com o pH vaginal e predispõe também a candidíase. Tem pacientes que têm candidíase recorrentes, ou seja, você trata, ela volta. Muitas vezes você tem que tratar com ansiolítico, tem que tratar essa ansiedade, tem que tratar esse estresse, porque ele é que está favorecendo esse aparecimento de candidíase. Jura? Dá um desequilíbrio assim? Extremamente forte. Agora, você citou uma coisa importante a respeito da calcinha. Meninas, vamos lá. As calcinhas bonitas por aí, né? Calcinhas lindas. Aí a gente vai olhar e normalmente quando vocês recomendam aí o algodão,
Ele tem que ser só nessa parte para já ter aí uma prevenção, ou ele tem que ser na calcinha inteira de algodão? Na verdade, se tiver na região íntima, principalmente, aqui um biquíni para mostrar, para a gente demonstrar a parte da saída da água, não deixar o biquíni secando no corpo, e a calcinha, a preferência algodão e não lycra. A parte de algodão, se for na região que está em contato com a região íntima, melhor. Tá. Não necessariamente a calcinha inteira tem que ser de algodão. Tá. De repente, a parte de cima do elástico, se essa parte de lycra, não tem tanto problema. Mas a parte em contato com a região íntima, principalmente para favorecer a transpiração. Tem que ser de algodão. Tem que ser de algodão. Pra gente ter certeza, tem que dar uma lidinha lá na composição Exatamente. da calcinha. Certo, todos os tecidos sintéticos também acabam favorecendo, né? Sem contar que pode causar uma irritação na região genital e tudo mais. Tudo isso. E olha, e você vê, um assunto que acho que parece até uma... Ah, isso faz parte da vida da mulher. Mas olha quanta coisa. Se você larga a mão assim e aumenta todos esses fatores, tem mulheres que acabam tendo um ano inteiro candidíase. Você quer ver um erro muito comum? Que muitas pacientes me procuram no consultório com corrimentos que não passam, com candidíase recorrentes. Aí eu faço uma única pergunta. Você tem hábito de utilizar sabonete íntimo diariamente? Tenho. Então para. O sabonete íntimo não é O sabonete íntimo, que contém substâncias bactericidas, ele tem sim as suas indicações de uso. Por exemplo, após uma relação sexual, após você sair de um mar, ok você utilizar. Você usá-lo todos os dias, ele tem substâncias bactericidas que vão matar as bactérias ruins, mas também vão desequilibrar as boas. Entendi. Então você mexe muito com essa flora genital, favorece o corrimento vaginal. Você trouxe algum aqui? Não é para usar. Diariamente não. Uma vez por semana é recomendado? Ou Depois de uma da relação? Situação, depois de uma relação sexual, exato, aí não teria problemas. Tá. Um outro erro muito comum, protetor diário de calcinha. Apesar de ser vendido como protetor diário, ele deveria ser utilizado apenas naquele período que está para descer a sua menstruação, para você não ser pega de surpresa, certo, ou no finalzinho da menstruação. Não é para ser usado de rotina todos os dias, porque ele vai deixar a região íntima mais abafada ainda. E aumenta muito mais o risco da candidíase. Então são hábitos, são vários fatores que somados predispõem essa mulher a ter mais corrimento vaginal. Só que olha que interessante a próxima pergunta de mito ou verdade. Quer ver? Na tela. Mito ou verdade? Candidíase é uma doença sexualmente transmissível. Então, se você, está com candidíase e tiver relação, sem camisinha, etc., o marido pode pegar uma bactéria. Na verdade, assim, Carol, a candidíase ela não é considerada uma DST, mas ela também pode ser transmitida através da relação sexual. Mas como é uma coisa muito comum da mulher ter sem ter relação sexual, como eu falei, até em mulheres virgens. Mulheres virgens, se tiver um desequilíbrio nessa flora, no pH, nesses hábitos de vida, ela pode ter a candidíase. Então ela não é uma DST pura. Tá. Ela também pode ser causada pela relação sexual. Então, uma relação sexual desprotegida, se o homem tiver com uma infecção, tiver alguma coisa no pênis, ele pode transmitir para a mulher, pode favorecer o aparecimento também da candidíase. Sem contar que no ato sexual vai machucar muito, porque a região já está irritada, já está inflamada por conta do corrimento. E aí, com o atrito da relação sexual, acaba piorando muito. Então, uma queixa muito comum também de quem tem candidíase é dor na hora da relação sexual. E nesse caso, não é recomendado ter relação sexual? A mulher tem que evitar? Não é recomendado. Até porque ela vai ter que realizar o tratamento e durante o período de tratamento ela não vai poder ter relação sexual. Podemos tratar com cremes vaginais, com remédios por boca, e nesse período ela não pode ter relação. E muitas vezes tem que tratar inclusive o parceiro, tem que tratar inclusive o marido, o namorado, o parceiro. Por quê? Não adianta nada eu tratar a mulher, aí na sequência eu libero ela para voltar a ter relação sexual, o marido volta a transmitir para ela. O homem, muitas vezes, ele é portador são, ou seja, ele tem a bactéria ou o fungo no pênis, mas às vezes não dá nada. Não dá sintoma, não dá vermelhidão, não dá coceira, então ele também não sabe. Puxa vida. E aí, na hora da relação, ele passa para a mulher. Até porque para o homem, inclusive, acho que falamos ontem a respeito de infecção urinária, a gente falou muito aí, até de pedra nos rins, etc. Para o homem é mais difícil essa contaminação. Sim, muito mais. A gente tem que pensar que para o homem se contaminar, até para uma infecção de urina, por exemplo, o canal da uretra do homem é muito mais longo que o da mulher, porque tem o pênis. Então é muito mais difícil de entrar alguma coisa. Agora, o corrimento vaginal da mulher, quando ela está com um corrimento muito intenso, que o corrimento está se exteriorizando ao ponto de sair na calcinha, aquilo está entrando em contato com o canal da uretra da mulher também, o que favorece também ela ter infecção urinária. Então uma coisa pode levar a outra. E vai complicando. E vai complicando cada vez mais. Próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho perguntinha do público, @VocêBonitaTV, escreva pra gente. Vamos lá. Mito ou verdade? O nível de açúcar no sangue influencia fortemente o grau e a velocidade da proliferação.
É verdade, Carol. É verdade. É verdade. Não só o nível de açúcar no sangue, mas também a alimentação muito rica em açúcares e carboidratos. A gente tem que pensar que tudo isso vai alimentar ainda mais esses fungos e bactérias. E, consequentemente, eles vão proliferar cada vez mais. Então, para quem está com candidíase no momento, além do tratamento, a gente recomenda uma dieta pobre em açúcares e carboidratos para ajudar nesse tratamento. Então, é parte do tratamento mudar a alimentação Uma reeducação alimentar. Que coisa, Ainda né? mais para quem tem candidíase recorrentes. Uma coisa é a mulher ter um episódio esporádico num ano, foi na praia, voltou e teve uma candidíase. Outra coisa é aquela mulher que tem 4, 5, 6 episódios ao longo do ano. Essa mulher tem que mudar todos os hábitos de vida. Agora, vamos falar um pouquinho. A gente citou candidíase e falamos dos principais mitos ou verdades. Porém, vamos agora vamos para o dia a dia feminino. Vamos lá. Não existe só candidíase. Não. Existem outras bactérias e outras manifestações que são bem parecidas, mas que são aí com tratamentos diferentes. Sim, esse é um erro muito comum. As mulheres às vezes têm um corrimento vaginal e acham que é candidíase. E muitas vezes vão se consultar com a amiga. Que a amiga já teve uma candidíase. Com certeza. Amiga, qual foi o creme que você utilizou? Ah, foi tal. Ah, então eu vou usar igual. Não. Corrimento vaginal, a candidíase é um dos tipos de corrimentos vaginais. A candidíase é causada por um fungo. Nós temos, por exemplo, a tricomoníase, que é um outro tipo de corrimento, que não é causado por fungo. Tá. É causado por um protozoário. Nós temos a vaginose bacteriana, que é causada por uma bactéria. Então você pode ter por bactéria, você pode ter por fungo, você pode ter por protozoários. São corrimentos distintos, causados por agentes distintos e de tratamentos completamente distintos. Mas eles se apresentam muitas vezes na calcinha, a forma como a gente, enfim, percebe da mesma forma? Não da mesma forma. Se tiver muito intenso, tem colorações diferentes, até odores diferentes. A candidíase geralmente ela tem que ser branca, leitosa, parecendo um leite talhado, mais ou menos, meio grumosa, e não tem cheiro e é acompanhado geralmente de coceira. Tá. Essa é a característica clássica da candidíase. A tricomoníase, por exemplo, é um corrimento mais esverdeado. Normalmente não costuma dar coceira, mas ele é um corrimento esverdeado e bem intenso. Já a vaginose bacteriana é um corrimento mais acinzentado, ele vem mais bolhoso e geralmente acompanhado de um odor muito mais forte. Então são tipos diferentes, mas muitas vezes uma tricomoníase branda pode ser confundida com uma candidíase. Sim, e se ela usar o remédio errado? Sem contar que nós temos os corrimentos ditos mistos. Ela pode estar tendo um corrimento de cândida junto com tricomonas. E é mais perigoso? A gente pode dizer que esses corrimentos são perigosos? Se a mulher deixa um tempo assim, vou levando, daqui a pouco passa, sabe aquela história? Na verdade são, Carol. Nos casos mais graves, um corrimento vaginal muito intenso, se a mulher tiver com uma imunidade muito debilitada, ele pode subir, ele pode ascender para o útero e causar uma infecção uterina, passando pelas tubas, caindo inclusive na cavidade pélvica e dando uma doença que nós chamamos de moléstia inflamatória pélvica. Puxa. A famosa MIPA, que a gente chama. Moléstia inflamatória pélvica aguda. Isso muitas vezes tem que ir para a cirurgia. Temos que abrir a barriga e operar, porque causa pus na cavidade abdominal. Claro, não é uma coisa comum. Mas acontece, já peguei vários casos ao longo desses 15 anos de obstetrícia e de ginecologia. Pode acontecer. Então, o corrimento, normalmente, ele é, entre aspas, inofensivo. A gente trata, resolve. Mas se a mulher acha, eu tenho aquele corrimento dito normal, ela acha que é normal e não trata, fatalmente, uma hora ou outra, ela pode estar propensa a ter uma doença inflamatória pélvica. Tem que ficar atenta. Eu vou colocar uma perguntinha do público e depois a gente vai falar disso aqui, ó. Clara de ovo. Vamos. O que tem uma clara de ovo aqui? Vocês vão entender já já. Perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Maiara. Obrigada. Ai, que linda, que sorrisão. Candidíase não tratada, então pode causar infertilidade? Ela foi além. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Pode. Puxa. Aliás, é um dos grandes fatores de infertilidade. Sério? Entenda que infertilidade, novamente eu gosto de dizer isso, é diferente de esterilidade. Sim. Não é que a candidíase vai deixar a mulher estéril que ela não vai conseguir engravidar, mas ela pode deixar a mulher infértil, que seria a dificuldade para engravidar. Por quê? Ela está com uma infecção genital, ela está com corrimento, o pH vaginal está alterado. Esse espermatozoide, ele cai lá dentro e ele morre. Porque o pH não está adequado, porque existe uma infecção, existe uma inflamação vaginal. Então, muitas vezes a mulher que tem corrimentos repetidos, ela tem uma grande dificuldade de conseguir engravidar por conta disso.
Olha que interessante. Então é sim um fator de infertilidade. Doutor Domingos, quando examinadas então essas pacientes e que elas vão com a queixa de estarem com a calcinha úmida e tal, enfim, já numa expectativa até de ser algo como fungo, como você explicou, o que vai ser assim decisivo para saber qual é o tratamento? Isso é clínico ou tem que fazer exame, tem que, enfim, até exame de sangue para detectar? Basicamente, o diagnóstico é clínico. Ela vai procurar o ginecologista, nós vamos examinar e através das características desse corrimento, das condições dessa vagina, na hora que a gente examinar do colo do útero, a gente já consegue diagnosticar o que é. Existem também os exames de bacterioscopia que a gente pode fazer, a gente pode fazer uma coleta de secreção vaginal para fazer uma análise, fazer uma cultura dessa secreção vaginal. Tá. Então tem várias maneiras, porque às vezes um corrimento misto, a gente não consegue detectar, poxa, mas é misto, o que tem? Porque aí muda a coloração. Será que tem cândida? Será que tem tricomonas? Será que é uma vaginose bacteriana associada? Aí muitas vezes a gente colhe a secreção, manda para a cultura e vem lá os patógenos todos dizendo, olha, a mulher tem esse bicho e ela é sensível a tal tratamento. Então aí a gente já consegue fazer um tratamento bem específico, bem focado, bem direcionado para tratar o caso. E eu imagino que muitas mulheres, se não tiver de repente um odor ou se não tiver uma aparência e nem tiverem sentido coceira nem nada, passam batida essa história de ter alguma coisa ali. Né? Fazendo outra coisa, nem percebi. E quando vai numa consulta de rotina, o médico pega na hora, só examinar, ele já consegue perceber que ali está com algum problema. Uma coisa interessante, Carol, uma grande parte das pacientes chegam no consultório e na hora que a gente vai fazer todo um histórico, fazer as perguntas, a gente sempre pergunta, costuma ter corrimento vaginal? Ah não, doutor, nunca tenho. Aí eu vou examinar, tem. Por que tem? Na hora que a gente coloca o espéculo, aquele bico de pato para a gente examinar, eu vou ver o colo do útero. Às vezes o corrimento está restrito ao redor do colo do útero, ele está lá. Ele não tem uma quantidade grande o suficiente para exteriorizar e sair na calcinha e a mulher perceber que está. Por isso que ela fala, não tenho. Não tem porque não está vendo. Mas na hora que a gente examina, está lá. E muitas vezes tem uma inflamação no colo do útero, detectado até pelo próprio Papa Nicolau. Se a gente colhe o Papa Nicolau, vem lá, um Papa Nicolau classe 2 com uma inflamação local. Por quê? Porque tem o corrimento, tem uma inflamação no colo do útero por conta disso. Interessante. E tem que tratar, agora não pode, enfim, ser aí um início de algo cancerígeno, de tumor, coisa e tal. Normalmente, quando vem um Papa Nicolau classe 2, não. É só uma inflamação, geralmente por uma infecção, algum corrimento, alguma coisa do tipo. Para a gente já pensar em câncer, a gente já teria um Papa Nicolau aí de classe 3, 4 para cima. Aí sim, seriam lesões do epitélio do colo sugestivos para um câncer de colo de útero. Que não tem nada a ver. Nada a ver com o corrimento. Com o corrimento. Vamos colocar a perguntinha do público então na tela, mais uma, olha lá quem escreveu pra gente. Andréia, obrigada, beijo. A depilação íntima favorece ter candidíase, mesmo tendo todos os cuidados no dia a dia? Sensacional. Ótima pergunta também. E aí? Na verdade, ela já colocou a pergunta e a resposta. Se você tiver os cuidados de higiene do dia a dia, não haverá problemas. Se você fizer uma depilação íntima completa e não tiver cuidados de higiene, obviamente vai. Da mesma forma com quem não faz depilação. Então não é a depilação que vai causar o problema, e sim a sua qualidade de higiene íntima. Tem uma depilação total ou não, isso não importa, não vai modificar. Uma coisa muito comum que a gente tem que falar é tomar cuidado, porque na hora da depilação, se você faz com cera ou se você raspa, você pode se machucar. E essas pequenas lesões dos machucados pode favorecer uma infecção local. Aí não seria um corrimento, aí seria uma infecção na região genital. Muitas vezes uma região de pelo machucada, aquilo pode infeccionar, pode gerar um abscesso, alguma coisa do tipo. Existe aí alguma contraindicação para aquela mulher que gosta de fazer uma depilação completa, etc., para que não faça? Não, hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Hoje a mulher ela tem essa liberdade de escolher a maneira como ela quer fazer a depilação e desde que ela tenha uma boa orientação, uma higiene íntima da maneira correta, dificilmente trará algum problema. E calcinha a fio dental, doutor? Nos andaram perguntando aqui, ó. Já rolou lá no Twitter a pergunta. É um problema? Na verdade, Carol, vai depender muito do tipo de calcinha, mais do material, de como vai ser a utilização. Se você tem aquela calcinha fio dental extremamente fina, que ela entra em contato quase que interno com a região genital, isso pode ser sim um problema. Agora, se é uma calcinha um pouco menor do que as tradicionais, considerada fio dental, mas que você tenha de um material que deixa a região íntima transpirar, não deixa aquela região tão quente, tão úmida e tão abafada, teoricamente não trará tanto problema. Muito bom. Vamos então para a clara de ovo. Vamos. Vamos para a clara de ovo e daqui a pouquinho mais perguntinhas do público, porque a gente pode abrir o assunto. Se você quiser saber aí de outros assuntos, outros problemas ligados à especialidade do Dr. Domingos, claro que você pode perguntar também. Por que você trouxe uma clara de ovo? A clara de ovo, na verdade, como a gente falou no começo, não existe corrimento normal.
O normal é não ter corrimento. O que é normal a mulher ter é uma secreção vaginal. Mas como que é essa secreção vaginal? Tipo clara de ovo. É uma secreção incolor, na consistência de uma clara de ovo, não tem odor, não tem cheiro, não traz irritação, não traz coceira. Algumas mulheres têm mais, outras têm menos. Essa é uma secreção vaginal normal que no período ovulatório é intensificada. Essa então é aquela dica para as meninas que querem engravidar? Saberem quando estão ovulando, né? Viu? Tipo uma clara de ovo. E uma dica. É o dia. A gente vê no período fértil a chamada finlância desse muco cervical. Então a mulher vai colocar 2 dedos na região genital e vai pegar a clara de ovo, vou até pegar aqui um pouquinho, e ela vai pegar e vai fazer este movimento, abrindo o dedo. Tá vendo que aqui eu abro, mas ele rompe logo? Ele não consegue manter o fio, ó, ele já rompe. Tá. Isso seria uma mulher num período não fértil. Quando a mulher está num período fértil, muitas vezes a gente abre e faz assim, estica o muco. Mentira. Quando esse muco estica, significa que ela está ovulando. É uma maneira da gente detectar isso. Meninas, olha É uma que dica legal. bem interessante. Bem interessante. Essa é chamada finlância do muco cervical. E a ideia é que isso esteja, claro, em evidência nos períodos... No período na fértil contagem dela. mesmo. Exatamente. Ela não pode ter a clara de ovo, enfim, quando está muito longe, que daí não é clara, aí é alguma coisa... Ela vai ter pouco e no período ovulatório intensifica e aumenta essa finlância, aumenta essa elasticidade do muco cervical. Bela dica. Aliás, falaram que esse ano é o ano do galo, que é o ano, entendeu? Para todo mundo ter bebê. É o ano da fertilidade. É o ano da fertilidade. Nós, obstetras, agradecemos. Vocês estão... vai trabalhar muito todo domingo. A gente gosta. Vamos para a perguntinha do público, mais uma na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Sheila, obrigada, um beijo. As grávidas, então, gestantes, têm mais facilidade de contrair candidíase? É verdade, Carol. Puxa vida. É verdade. Aí é mais... Por quê? Porque a grávida tem toda uma alteração do metabolismo, os hormônios estão elevados, progesterona, o beta-HCG, e ela tem uma alteração no pH vaginal. Então, toda grávida tem muito mais facilidade de ter um corrimento vaginal. Porém, sempre que tiver, tem que tratar. Não importa quantas vezes, quantos episódios de corrimento ela terá durante a gestação, todos devem ser tratados. Por quê? Essa infecção ela pode favorecer uma infecção urinária, ela pode romper bolsa antes do tempo, pode desencadear trabalho de parto prematuro. Então o corrimento ele é comum, porém se não tratado pode trazer consequências. Quando os médicos colocam aí, enfim, uma preocupação da infecção urinária na grávida, eu me lembro que isso era uma coisa muito evidente ali, né, durante a gravidez inteira, é exatamente por isso, porque pode antecipar aí nascimento, entrar em trabalho de parto, tudo. Carol, eu vivi isso na pele, né? Eu vivi isso na pele com a Érica. Conta pro público, eu acho legal. A infecção urinária, na gravidez, existe uma condição chamada bacteriúria assintomática. O que é isso? A mulher tem a infecção urinária, tem bactérias na urina, porém ela não tem sintoma. Ela não sente arder, ela não sente doer, ela não sente nada, absolutamente nada, mas tem infecção. Por isso que os médicos obstetras, nós obstetras, fazemos os exames de urina periodicamente, mesmo sem a mulher ter queixas durante a gravidez. Tá. Porque pode ter essa infecção urinária. A infecção urinária pode favorecer rompimento de bolsa e trabalho de parto prematuro. Com a minha esposa, com a Érica, aconteceu isso. Ela, com 35 semanas, teve uma bacteriúria sintomática, começou a ter contrações e a bolsa rompeu, ela entrou em trabalho de parto. Foi um dia, inclusive, que você estava aqui ao vivo. Exato, foi o dia do programa. À tarde e à noite. Eu vim no programa aqui à tarde, aconteceu de romper a bolsa dela, era mais ou menos umas 6 horas, 7 horas da noite. Por conta de uma infecção urinária na gravidez. Então tá aí, eu vivi isso na pele, sendo obstetra. Isso que a gente fazia exames periodicamente. Então é importante investigar, é importante avaliar aí a importância do pré-natal dos exames de rotina durante a gestação. E aí vem o lance do açúcar que você falou que é importantíssimo, que na gravidez dá mais vontade de comer, né? E aí uma coisa leva a outra também, que você já colocou. E o excesso de açúcar na gravidez, além da mulher poder aumentar muito de peso, o que é ruim na gestação, pode predispor a um diabetes gestacional. Que é mais sério. Que é uma doença na gravidez extremamente mais séria, mais difícil o controle, podendo transmitir até para esse bebê. Esse bebê pode ser diabético, depois pós-nascimento, essa criança pode ser diabética. Se você engorda muito, você pode transmitir inclusive o gene da obesidade para essa criança. Então tem uma série de consequências, não só para a mulher, mas para o bebê. Já tem estudos comprovando essa olha dos genes? Isso já há muito tempo. Se a mulher que é muito obesa e que engorda muito também na gestação, você tem a possibilidade de transmitir esse gene da obesidade para a criança. Vale a pena se além do risco do diabetes. Sem dúvida.
Perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Vamos ver. Fernanda, um beijo. Ai, as fotos, tô adorando as fotinhas, vocês viram? Tudo romântico, você viu, Sandrinha? Só tem romantismo. Qual é o sabonete correto para se usar diariamente, então, na região íntima? Linda pergunta. Ótima pergunta também. Você pode usar um sabonete de pH neutro, um sabonete de glicerina, por exemplo, sem muito odor, sem muitos cheiros, porque também coisas que têm muito perfume podem irritar a região genital. Então, esses desodorantes íntimos, essas coisas também é bom evitar, porque tem substâncias, às vezes, com odor que pode irritar e pode favorecer, pode modificar o pH vaginal. Então, sabonete de glicerina pH neutro você pode manipular. Pode manipular um sabonete de pH neutro só com ácido láctico para tentar manter o pH vaginal de forma adequada. Você pode manipular e usar ele por toda a vida. Só conversar com o seu ginecologista, ele prescreve e manda manipular e não tem problema. Eu não sabia. Isso pode ser algo, então, que enfim, favorável até para esse grupo de mulheres que tem. Ah, sim. Todas as pacientes que me procuram, às vezes que estão com corrimentos recorrentes, a gente abole o sabonete íntimo bactericida, entra com o sabonete íntimo manipulado, com as substâncias necessárias para equilibrar esse pH vaginal. Muito bom. Mais uma perguntinha. Mulherada hoje está afiadíssima, não para a perguntinha do público. Olha, vamos lá. Vanessa, obrigada. A candidíase pode ser hereditária? Interessante também. Interessante. Será? A candidíase, não. Mas, às vezes, alguma coisa que favoreça ter candidíase, sim. Como, por exemplo, nós falamos um diabetes. O diabetes pode ser hereditário. E quem tem diabetes tem uma maior predisposição a ter a candidíase. Doenças autoimunes. Doenças também que debilitam o sistema imunológico, como, por exemplo, um HIV. Quem tem o HIV pode ter mais candidíase. As doenças autoimunes, que podem ser, sim, hereditárias, algumas delas, também pode favorecer o corrimento vaginal, a candidíase principalmente. Então, a candidíase não é hereditária. Mas os fatores de risco que podem levar a ela, esses sim, alguns deles podem ser transmitidos. Muito bom. Tem mais perguntinha? Depois eu vou só, daqui a pouquinho, mostrar isso aqui pra vocês, que às vezes as meninas têm um certo receio, né, de algumas coisas que a gente olha e fica, ai, eu não vou usar isso aqui não é? É verdade, eu imagino é verdade. Que você deve ouvir isso muito. Então aqui tem um exemplo, o Dr. Domingos vai mostrar pra gente, a gente vai falar um pouquinho de tratamento, claro, pra fechar, mas eu vou colocar mais uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo para Isabel, obrigada. Uso tópico do óleo de coco auxilia no tratamento da candidíase? Dr. Domingos, eu sei que você é fã de coco, então uso tópico do óleo de coco auxilia no tratamento da candidíase? Pergunta da Isabel. Dr. Domingos ama coco. Ele, a Érica e a Julinha. Tudo de coco. A água de coco, óleo de coco, o coco para comer. Mas para candidíase? Ajuda muito. Sério? Não tópico, como ela falou, não de passar o óleo de coco na região genital. Mas o coco em si, a mulher que costuma ter corrimentos recorrentes, o fato dela consumir o óleo de coco diariamente, ou comer o coco diariamente, ou tomar água de coco natural diariamente, ajuda muito. O coco tem uma substância chamada ácido láurico. Esse ácido láurico, quando ele cai no estômago, quando você ingere o coco, ele se transforma na chamada monolaurina. Essa monolaurina é o mais potente antifúngico, antiparasitário que existe na natureza. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos você consegue comprar a monolaurina em cápsula para tomar, para tratamentos. Então é maravilhoso. Então é uma substância, uma coisa natural que a gente pode lançar mão da natureza em prol da nossa saúde. Então ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, o leite materno, que é o melhor alimento do mundo, ele contém em torno de 19%, 20% desse ácido láurico. Tá. Por isso que crianças que mamam no peito têm menos risco de contrair infecções, doenças e tudo mais. O coco, ele tem em torno de 40% de ácido láurico. Olha que interessante. Bem mais. É até mais do que o próprio leite materno. Tanto que tem algumas regiões do mundo que quando a mulher não consegue amamentar, muitas vezes é substituído pela água de coco, pelo coco. Para que ela possa... É fantástico, a água de coco Nesse ponto é sensacional. Ajuda muito nessas mudanças de hábitos de vida para favorecer essa mulher a não ter mais esses corrimentos de rotina. Principalmente para aquela mulher que tem vários episódios ao longo do ano. Então, Isabel, parabéns, você arrasou. Ótima pergunta. Mas não uso tópico. Não uso tópico. Ingerindo consumir mesmo. o óleo de coco, ou o coco, ou a água de coco. Mais uma perguntinha do público na tela. O papo tá bom, hein? Ah, maravilha. Consulta aqui de plantão feminino com o Dr. Domingos. Kênia, obrigada. Coletor menstrual é indicado para quem tem candidíase? Esse coletor menstrual é tão interessante, eu acho que foi a doutora Érica que trouxe aqui no programa. Né? Ele parece um silicone, né, um material, e aí
Ele até tem qual indicação? Agora até não me lembro. Na verdade, para aquelas mulheres que não se adaptam ao absorvente, não só o externo quanto o interno, ou às vezes tem alergia ao produto, né, ao tecido não, mas às fibras desses absorventes, o coletor é muito bom para isso. E tem mulheres que optaram até por uma questão, vamos dizer assim, mais ambiental, porque não está jogando coisa fora, tem que se biodegradar, e você pode reutilizar, então até economicamente acaba sendo mais viável. Então tem várias alternativas. E em relação ao corrimento também ajuda, porque o fato de eu ter um absorvente com sangue parado é um meio de cultura para fungos e bactérias. Já o coletor, como fica somente o sangue, na hora que ela tira e lava, ela vai trocar aquilo periodicamente, a cada 4, 5, 6 horas, dependendo do fluxo menstrual, ela não vai ter aquele sangue acumulado junto no algodão, que aquilo sim pode favorecer o corrimento vaginal. Mas se ela usar para o corrimento, ao invés do corrimento ir para a calcinha, ir para o coletor? Não. Na verdade, se ela tiver com corrimento, vai ter que tratar de qualquer maneira. Isso não importa se ela está com coletor ou se ela está utilizando absorvente. Mas na menstruação, se ela tiver a candidíase, pode ser bacana, então. Sim, e também para favorecer essa mulher a não ter mais também. Se uma das causas for o uso do absorvente, ela abolindo essa causa, ela vai conseguir se dar muito melhor com o coletor menstrual. Inclusive, a mulher que entra no mar e tudo mais, que usa absorvente interno, saiu do mar, saiu da piscina, tira e troca. Deixar aquele absorvente lá dentro, úmido, aquilo é um ambiente perfeito para causar corrimento vaginal. Nossa, e um alerta só, Carol, que acho que é interessante, a gente falou que se o corrimento pode dar o câncer, a gente já falou que não, mas é interessante que alguns cânceres de colo podem cursar com um tipo de corrimento vaginal. Isso sim. Então, alguns cânceres podem gerar algum corrimento vaginal, mas o corrimento de cândida não causa o câncer de colo, exato. Pra gente fechar, isso daqui é hoje aí o que a gente pode colocar como uma parte do tratamento? Sim, um tratamento interno, que seria com creme vaginal, óvulos vaginais, e tem os tratamentos via oral que a gente pode utilizar com os comprimidos. Normalmente quanto tempo? De 7 a 10 dias de uso de creme vaginal, vem com aplicador, a mulher vai utilizar toda noite antes de dormir, aplica e permanece deitada, porque se levantar vai escorrer o creme, e não vai poder ter relação sexual durante esse período de tratamento. Existem vários tipos de cremes vaginais no mercado, cada um para um tipo de corrimento. Precisa ver se é fungo, se é bactéria, se é protozoário, o que está acontecendo. Não usada, amiga. Tem que procurar o ginecologista, não tem jeito. Só posso agradecer. Belo papo, hein? Super plantão. Que delícia bater papo, queridíssimo ginecologista obstetra, Dr. Domingos Mantelli. Vocês encontram, Dr. Domingos, olha, todas as redes sociais. Se você colocar @Domingos Mantelli, tudo junto com 2 L's e no final, @Domingos Mantelli, você já encontra todo o trabalho que ele faz no Instagram, que é super legal. No site, domingosmantelli.com.br, sempre lembrando com 2 L's e I no final, domingosmantelli.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Beijo na queridíssima doutora Érica.